O The Independent, o jornal, o site lá, The Independent, fez uma lista que foi muito interessante, que confirmou para mim uma certa suspeita, tá? Que eu já tinha. Os 25 álbuns mais superestimados classificados, de In Útero do Nirvana a Sgt. Pepper dos Beatles. Tá? A gente já teve uma live aqui sobre os Beatles. Tá? A gente falou aqui, fez uma crítica, principalmente o Sgt. Peppers, que, na opinião deste humilde blogueiro, realmente um dos álbuns mais superestimados, que eu acho, da história do rock e da música pop. Tá? E essa lista do The Independent me confirma, realmente confirmou aquilo que eu pensava em relação a esse álbum. Se você olhar, por exemplo, uma crítica feita, onde é que está aqui? A crítica feita lá em 1967, quando do lançamento do Sgt. Peppers, o review original do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, do New York Times. O que o New York Times... Qual foi o review feito lá no momento do lançamento? Tá? Sintetizando o que o review colocava, como é que a gente pode dizer? O crítico musical aqui, quem era o crítico? Era o Richard Goldstein, 1º de junho de 2017. Está lá nos arquivos do New York Times. Ele coloca que há uma contradição entre a capa e o conteúdo. Essa é a primeira coisa que dá para perceber, uma contradição entre a capa e o conteúdo. Como assim? A capa do Sgt. Peppers parece uma coisa de vanguarda, algo dadaísta, uma colagem assim alucinante dos grandes personagens da história do século XX. Tá? Pessoas famosas, outras obscuras, plantas, artefatos, um monte de coisa. Mas internamente o som é um pastiche. Apesar da capa sugerir uma coisa, vanguarda, uma coisa mais vanguardista tal, o clima, segundo aqui o crítico coloca, é suave, nostálgico, é uma atmosfera vaudevilliana, como ele coloca, vaudevilliana, tá? E a grande exceção, não por acaso essa música foi proibida para ser exibida, para ser tocada na BBC, é a Day in the Life, que ele coloca que é uma música assim, o crítico peninsular. Essa música ela destoa. A Day in the Life, vocês devem conhecer, a Day in the Life, que é a última faixa, destoa de todo o álbum, tá? Que é assim, o ponto alto é quando aquela orquestra sinfônica, 91 instrumentos, vai num crescendo descontrolado, que corresponde à quebra do cotidiano, da rotina, da disciplina. Né? Você acorda de manhã, está atrasado, o Ringo Starr vai cantando, né? E depois você fuma o baseado e joga a cabeça para trás e começa a sonhar. Aí depois, no final, o descontrole, né? O crescendo descontrolado daquela orquestra de 91 instrumentos. Tá? Então, não é à toa que essa música foi proibida na BBC. Então, o Sgt. Pepper é mais conhecida pelo quê? Né? Lucy in the Sky with Diamonds, né? Little Help from My Friend, When I See 64, essas musiquinhas que são vaudevillianas. Eu concordo com isso. E sem falar que, na verdade, né, cá para nós, o Sgt. Peppers foi uma resposta ao Pet Sound do Beach Boys. Na verdade, os Beach Boys lá nos Estados Unidos, eles eram mais conhecidos pela surf music. De repente, nesse álbum de um ano antes, eles trazem o barroco, a música barroca para o rock. Muitos consideram o Pet Sounds como o primeiro álbum conceitual da história. Pela Capitol Records, a mesma gravadora dos Beatles. Aí os Beatles se sentem desafiados. O pior é que os Beach Boys se inspiraram no Rubber Soul, o álbum Rubber Soul dos Beatles.
E eles sentiram ali no Rubber Soul algo de diferente, algo que já estava evoluindo na música, e eles foram com tudo nesse álbum Pet Sounds. Um ano depois vem o Sgt. Peppers, querendo seguir a mesma trajetória do Beach Boys. Depois de uma série de shows, fama, eles se fecham no estúdio e fazem músicas que são difíceis ou impossíveis, pelo menos na época, de serem executadas ao vivo, como é o Sgt. Peppers. Na verdade, o que havia de inovador, de radical, era Swing in London, era Pink Floyd, era esse álbum, vocês estão vendo aqui, de estreia do Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn. Aqui está o psicodelismo, muito como gente enquadra, aí que está a coisa, porque o Independent colocou como álbum superestimado o Sgt. Peppers, tá? Porque o precursor do psicodelismo do álbum conceitual não foi. Do álbum conceitual foi o Pet Sounds, do psicodelismo é o Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, que é uma pálida imagem, uma pálida ideia do que rolava ao vivo Pink Floyd na boate UFO, na Swing in London, na boate UFO, que era muito bizarro. Ali, Syd Barrett, os experimentos ao vivo, né, com luzes estroboscópicas e projeções slides, assim, com imagens psicodélicas no fundo do palco, se sobrepondo sobre eles, levando a música, né, o frenesi, estado alterado de consciência da plateia, lá naquela boate UFO, que era interessante. Durante a semana era baile da terceira idade. É inacreditável essa história. Durante a semana era alugada para baile da terceira idade, literalmente. Aí no final de semana era Pink Floyd. Era assim, psicodelismo total. Era assim, inacreditável. Aí sim, aqui estava o revolucionário. Tá? Sgt. Peppers, para mim, passa uma coisa melancólica, passa uma coisa vaudevilliana. A capa, eu acho que o superestimado do Sgt. Peppers está por causa da capa. A capa é muito icônica. Ela sugere uma coisa que o conteúdo não tem, com exceção de A Day in the Life. A Day in the Life, aquilo é vanguarda total. Tanto que a BBC proibiu a execução dessa música na sua rádio. Não vai tocar essa música, não. Tá? Toca as outras, mais suaves, harpas, liras, né? Aquela coisa... Fixing a Hole, né? Aquela música suaves, tal. Muito bem. Agora o terceiro comentário aleatório